RFEM, Programa de Análise Estrutural segundo o Método dos Elementos Finitos. O RFEM é um software de cálculo para o dimensionamento estático de estruturas que segue o método dos elementos finitos. Para além do cálculo de pórticos como no RSTAB, é também possível calcular estruturas de superfícies e volumes. No programa principal são determinados os esforços internos, as reações e as deformações, assim como as tensões de superfícies e volumes. Partindo desta base, pode agora, através dos módulos adicionais, efetuar o dimensionamento estático e dinâmico das suas estruturas em aço, betão armado, madeira ou alumínio. Em comparação com o programa de pórticos RSTAB, o RFEM permite também o cálculo de estruturas de membranas, vidro ou de sistemas de condutas. Com a ajuda de geradores de modelos, pode de maneira simples e rápida criar diferentes tipos de estruturas. Ao mesmo tempo, pode tirar proveito das bibliotecas de secções transversais e de materiais. Sendo necessário, o utilizador pode naturalmente criar os seus próprios materiais ou secções transversais. Para esse efeito, podem ser utilizadas secções paramétricas pré-definidas ou o programa ShapeSim, que permite a criação de secções individuais. Outra opção para a criação de sistemas estáticos é o BIM, que oferece várias possibilidades de troca de dados com diferentes formatos de ficheiro. A par de todos os geradores de modelos e opções de importação, existe sempre a alternativa de criar as estruturas de raiz. A introdução gráfica é intuitiva e os vários comandos conhecidos dos programas de QE tornam esta tarefa simples. O trabalho com o modelo é também facilitado através de opções como o agarrar de folhas de XF3D, grelhas de entrada de dados individuais e linhas auxiliares. Tipos de modelo recorrentes podem ser complementados com parâmetros variáveis, guardados e organizados no gestor de blocos, assim como importados para outros sistemas. Pode criar os seus próprios casos e combinações de cargas e guardá-los como esquema de combinação na base de dados ou, como alternativa, pode deixar o programa criar as combinações de cargas de acordo com o Eurocódigo ou a norma brasileira. Calcule as suas estruturas de forma linear, ou então de acordo com uma análise de segunda ordem ou de grandes deformações. Além dos tipos de carregamento habituais do RSTAB, tais como cargas aplicadas em nós, barras ou imperfeições, no RFEM podem também ser aplicadas cargas em superfícies e volumes. No programa estão integrados diferentes geradores de cargas que facilitam a aplicação de carregamentos de vento e neve de acordo com as normas. Simula diferentes situações de utilização através da modificação ou desativação de elementos individuais da sua estrutura em determinados casos ou combinações de cargas. Os resultados dos esforços internos, das deformações e das reações dos apoios são apresentados de forma gráfica no modelo e em tabelas. Para o dimensionamento das estruturas, estão à disposição vários módulos adicionais, dependendo da respectiva área de aplicação, dos materiais e da norma. O RF Concrete Surface, por exemplo, dimensiona superfícies de betão armado segundo o Eurocódigo ou outras normas internacionais, e o RF Punch Pro permite a verificação ao ponçoamento de superfícies apoiadas em pontos ou linhas. Pode também realizar dimensionamentos estruturais dinâmicos. Os módulos adicionais Dynam Pro permitem cálculos sísmicos, assim como análises de frequências próprias e vibrações. Finalize o seu dimensionamento aplicando diretamente ligações no modelo estático completo, a par de todas as verificações de secções e estabilidade da sua estrutura reticulada. A documentação final dos seus cálculos estáticos é apresentada num relatório de impressão. Para a saída de resultados no relatório, selecione os conteúdos desejados e insira todas as imagens com as vistas necessárias. O documento pronto pode depois ser imprimido ou exportado para ficheiros RTF e PDF. Ajuste a interface de utilizador e as opções de representação através do administrador de configuração de acordo com as suas preferências, e selecione para a utilização do programa e a saída de resultados um dos 12 idiomas à disposição. Todos os dados do sistema, desde nós a folhas no pano de fundo, são geridos no navegador de dados e podem, além disso, ser editados em tabelas. Com
Controle no navegador mostrar a visualização gráfica da janela de trabalho. Ajuste ainda os dados do modelo e carregamento, as descrições e os objetos auxiliares que são necessários para a sua atividade. Influencie a interação com o painel, as opções de representação do seu modelo e os resultados determinados. No navegador Vistas é possível criar e organizar visibilidades automáticas e as suas próprias. Determine no navegador de resultados os respectivos resultados que devem ser apresentados. Todos os modelos e projetos das suas aplicações global são administradas no RFM num gestor de projetos numa base de dados.